Salve, salve, galerinha! Como é que tá, pessoal? Tá tudo bem com vocês? Nós estamos aqui de volta à nossa aula de história sobre a Revolução Industrial, tá certo? Então chega mais, bora lá! Então nós vamos falar aqui sobre a Revolução Industrial, fazer um resumo básico para a gente compreender essa questão da Revolução Industrial, que foi muito importante, né, para a gente compreender todos os efeitos que até hoje ela causa, né, as fases, uma série de situações, tá bom? Então, dentro da Revolução Industrial, primeiro nós temos que compreender o seguinte: nós temos esse título aqui que vai do artesanato à maquinofatura, né? Então, da questão do artesão, de produzir coisas com as mãos, há já a utilização da maquinofatura, ou seja, da máquina a vapor, criada pelos ingleses, né? Então vamos lá. Então naquela época, né, existia a figura do artesão, né? O artesão, né, era a pessoa que praticava o artesanato. Ele produzia um produto, né, e ele tinha o talento para fazer aquilo. Então, digamos que um artesão, né, uma pessoa que tinha condições, um burguês, chegou até um artesão e disse: ó, produza um sapato para mim. Esse artesão, ele era responsável por todas as etapas de elaboração desse sapato, não é? Ele ia pegar o couro, ia medir, ia cortar, ia costurar, né? Ia pegar toda a matéria-prima, ia polir, ou seja, ele era o responsável por todas as etapas de elaboração desse produto, esse artesão. Além dele ser o detentor, né, de todas as etapas de produção desse produto, que era o sapato, ele também era a pessoa que controlava o tempo, não é? O artesão também, ele controlava o tempo. É importante você compreender isso aqui, não é isso? Ele controlava o tempo. E nem todo mundo naquela época poderia ter sapato, né? Tinha sapato quem tinha condições. Então você levava a um mestre artesão, aquela pessoa que tinha habilidade com as mãos, né, para fazer um sapato. E ele fazia quando ele tinha vontade de fazer. Não, eu vou entregar seu sapato daqui a 4 meses, daqui a 3 meses, né? Ele controlava o tempo. Ele fazia outras atividades além dessa, né? Além de elaborar esse sapato, ele realizava outras atividades. Ele era um dono de uma família, ele trabalhava no campo, fazia uma série de atividades, não só exclusivamente a questão da elaboração, digamos, de um sapato, né? Ele controlava o tempo, né? Então, repetindo, além de controlar o tempo, ele era o responsável pela elaboração de todas as etapas de produção daquele produto do sapato, tá certo assim? Então vamos lá. Então, com o tempo isso foi mudando, né? Com o tempo isso foi mudando. Nós estudamos as grandes navegações, né? Principalmente a Inglaterra expandindo o seu mercado, né? As buscas atrás de materiais preciosos, de comercialização, de riqueza. Isso foi fazendo com que esse tipo de artigo fosse sendo expandido em outras regiões. E o que aconteceu? Aumentou a procura, né? Por conta desse sapato, né? Aumentou a procura por esses sapatos. E esses mestres artesãos, eles não estavam realizando essa atividade, não davam conta sozinhos, né? Porque era uma atividade de manufatura, uma atividade feita exclusivamente com as mãos, né? Como eu falei, ele era o detentor do tempo, demandava tempo, ele é responsável por todas as etapas de trabalho. Então precisou-se, né, de pensar dentro de uma lógica melhor para se produzir mais em menos tempo. Com tudo isso, esses artesãos dentro da sua casa, eles tinham oficinas, eles tinham ferramentas, eles tinham máquina, tudo dentro da casa deles para produzir. Aliás, não tinham máquina, né? Tinham ferramentas que utilizavam com as mãos para a produção desse sapato, não é? Então, com o tempo, isso foi exigindo a eles digamos assim, essa procura foi exigindo um maior grau de produção e não passaram a dar conta disso, né? E aí mais tarde surge a ideia das fábricas, ó, vou até botar bem aqui maior, né? Surge a questão das fábricas através das navegações, né?
precisa-se, né, das grandes navegações, que influenciou essa questão da maior comercialização, surge as fábricas, né? E nessas fábricas, né, elas surgem e toda essa relação de tempo ela passa a mudar, né? As pessoas passaram a receber um dinheiro para produzir os produtos, né? Então elas foram para as fábricas, né? As pessoas começaram a sair de casa e foram para as fábricas trabalhar. Lá nas fábricas, né, um lugar exclusivo, você dedicava todo o seu tempo. Olha a questão do tempo, como eu falei. Aí já começa a desaparecer a questão do artesão. Você deixava o seu tempo exclusivo para a produção dos produtos que tem lá na fábrica. Na fábrica tinha todos os materiais, toda a matéria-prima, todas as ferramentas, todos os artifícios que eram utilizados para a produção de um sapato, por exemplo, né? E lá você já não era mais o controlador do seu tempo. Você não controlava o tempo. Você tinha um horário para entrar e um horário para sair. Não é porque você já passou, você não era um autônomo, você passou a trabalhar para uma outra pessoa. Já começou a ter uma relação de trabalho entre empregado, né, e patrão, que na realidade esse nome empregado só vem surgir mais tarde, né? A gente vai usar mais na frente o nome proletariado, tá certo? Então, aí vem também o surgimento da maquinofatura, começa a aparecer, né, a questão das máquinas criadas pelos ingleses. Mas vamos entender o que é aqui a maquinofatura. Então, as pessoas foram deixando de trabalhar em casa, né? O mestre artesão, ele trabalhava na sua casa, controlava o tempo, era o responsável por todas as etapas de produção do produto, né? De elaboração do trabalho do produto, né? Ou em oficinas. Essas oficinas eram na própria casa dos artesãos, né? E passaram a trabalhar em fábricas, né? Passaram a trabalhar nas fábricas para um patrão em troca de um salário, né? Então começou aí, nós vamos até estudar a ideia do capitalismo, começou a surgir aí a ideia de uma relação de trabalho onde você vai trabalhar por uma remuneração, ganhar um dinheiro, e começa essa ideia de salário. Então bem aqui nas fábricas, um lugar exclusivo onde essas pessoas saíram do campo para trabalhar nas cidades, digamos assim, eles começaram, né, a não dominar mais a sua hora de trabalho, né? Então trabalharam várias horas para um patrão. Essa relação ela foi mudando, né? Espero que vocês compreendam isso aí, tá certo? Pois bem, então vamos lá. Então nós temos aqui o pioneirismo inglês. Pioneiro, então quem primeiro inventou essa maquinofatura, essa questão de máquina, a Revolução Industrial. Quando você pensar em Revolução Industrial, primeiramente você vai pensar na Inglaterra, né? O pioneiro, a primeira, quem desenvolveu essa questão da indústria mesmo foi a Inglaterra. Começou a criar máquinas, né, para desenvolver um trabalho industrial, foi a Inglaterra, os ingleses. Então o pioneirismo inglês, nós temos aqui alguns elementos que eu coloquei, existem vários, mas eu coloquei alguns principais, para a gente debater a questão do pioneirismo da Inglaterra. O primeiro dele foi capitais acumulados, né? Começa a surgir o capital, o dinheiro. Então, várias expedições dos ingleses, que a marinha inglesa, a marinha de guerra inglesa, era a mais poderosa em todo o planeta. Então, eles faziam várias expedições, venda de escravos, relações aqui no Brasil, você pode até perceber isso. Então a Inglaterra ela acumulou muitos metais preciosos, acumulou muito dinheiro. A questão da pirataria também, pelo fato dela ser poderosa nas águas, né, ela também teve a prática dos piratas, né, nos mares, em saquear as pessoas, e com isso a Inglaterra acumulou muito dinheiro mesmo, tá bom? Então capital acumulado. E ela tinha ricas minas de carvão. Essas ricas minas de carvão também favoreceu uma matéria-prima que foi importante para o desenvolvimento das máquinas, né? As minas de carvão. E também tinha uma grande mão de obra, né, barata, devido que a modernização da agricultura. Com a modernização da agricultura, nós estudamos a questão das cidades, né? Você estudou lá no 7º ano. Com a modernização da agricultura,
novas formas, novas técnicas de plantio, né, de plantar, novas técnicas agrícolas favoreceram uma maior produção de grãos, uma maior produção de alimentos. Então, com essa modernização da agricultura, novas tecnologias, se houve uma maior produção de grãos, houve uma maior quantidade de excedentes de grãos. O que foi que aconteceu? Houve um aumento populacional, as pessoas a população aumentou. Alguns estudiosos dizem que a população britânica, inglesa, passou de 22 mil para 55 mil. Por quê? Se houve uma maior produção de alimentos, as pessoas passaram a se alimentar mais, porque a expectativa de vida das pessoas naquela época, né, era muito curta. Muitas pessoas morriam de fome, a fome matava muita gente, né, porque não tinham acesso à comida. Então, com essa implantação das máquinas, houve uma maior produção de alimentos. Esses alimentos começaram a alimentar mais pessoas, mais gente, gerou mais pessoas e houve um aumento populacional, porque teve a capacidade, houve um favorecimento de poder alimentar mais pessoas, né? Então se tinha mais pessoas, tinha uma mão de obra farta e barata, pessoas querendo trabalhar, porque houve também a política dos cercamentos. Nós tivemos a indústria têxtil, a produção de lã, né? Onde começou a se cercar grandes áreas e os camponeses não tinham onde plantar, não tinham terra, nem tinham comida. Então eles tinham que vender a sua força de trabalho, né? Não tinham terra, não tinham comida, não tinham nada, tinham que vender a sua força de trabalho. Por isso que enquanto tinha uma grande quantidade de pessoas trabalhando nas fábricas, lá fora tinha uma enorme quantidade de pessoas querendo entrar para trabalhar, ok? Então por isso mão de obra farta e barata devido ao quê? A modernização da agricultura, técnicas agrícolas, né? E tudo isso gerou uma transformação revolucionária. Então, é importante que você compreenda esse conceito de revolução. Quando se fala em revolução, a palavra revolução é uma mudança de estrutura social. É algo que vai mudar as relações sociais radicalmente, né? Então houve uma transformação revolucionária em vários aspectos. A gente pode mostrar aqui. O primeiro dele é o nascimento do sistema capitalista, que até hoje existe, é um dos maiores sistemas do mundo, né? Nós temos aí, você vê na TV, uma briga enorme entre o capitalismo e o socialismo. Em outra oportunidade a gente vai explicar isso aí. Então, esse sistema capitalista, o capital seria o acúmulo de riquezas, o acúmulo de dinheiro, o acúmulo de riquezas, né? Então nasce aí o sistema capitalista porque vai haver as relações de trabalho por troca de dinheiro. Então há essas relações e aí nasce o sistema capitalista. Porque nós tínhamos, antes disso, do feudalismo, nós não tínhamos um sistema capitalista, nós tínhamos um sistema de escambo, né, de troca de mercadorias, porque não existia um dinheiro propriamente dito, né? Se trocava metais, se trocava mercadorias, né, comida e assim por diante. O crescimento das cidades, né? O aumento populacional, a gente já falou isso aqui, as cidades começaram a crescer, começaram a evoluir, o aumento populacional devido ao quê? A modernização, a implantação de uma tecnologia diferenciada para a questão do plantio, para a questão de técnicas agrícolas, né? Então isso foi propício para o crescimento das cidades e o aumento da população, né? Então isso foi transformando radicalmente a Europa, né? Principalmente a Inglaterra. O avanço tecnológico no domínio das máquinas, o avanço tecnológico na questão da produção, no domínio das máquinas, a gente já falou isso aqui. E a divisão da sociedade, a sociedade ela passou a ter uma nova forma entre burgueses. O que são burgueses? Nessas fábricas aqui surgiu a figura do patrão. O patrão era o dono dos bens de produção, ó, bens de produção. O que era o bem de produção? Por exemplo, uma máquina a vapor era um bem de produção, precisava de pessoas para operar naquela máquina. Quem era o dono? O patrão. O que você fazia? Você apenas vendia a sua força de trabalho e você trabalhava para esse patrão enriquecer, né? Então houve uma divisão. A burguesia, os burgueses era a classe de comerciantes, né? De patrões, pessoas que tinham dinheiro.
e versus a classe de proletariados, né? Surge um novo nome aí, o proletariado, que eram os trabalhadores, as pessoas que viviam nas fábricas trabalhando, né? Operando nas máquinas, fazendo uma série de atividades, né? E aí há uma série de questões, crianças, mulheres, jovens, né, trabalhavam, tinha gente que nem dormia, morava nas fábricas, eram situações um pouco complicadas, né? Depois a gente vai debater sobre isso aí. Então, no geral, a Revolução Industrial ela vai trazer isso, o pioneirismo da Inglaterra, uma mudança radical nas relações sociais, nas relações de trabalho, o surgimento do capitalismo, né? E assim por diante. Então, há uma série de coisas. Quando você estuda as questões ambientais, por exemplo, você pode até pensar, as ideias de poluição surgem lá desde que? Desde a Revolução Industrial. Começa a máquina a vapor, mais tarde as máquinas que terão de produzir uma série de coisas e consequentemente vem também essa questão da poluição ambiental. Mas isso é outro tema para a gente discutir futuramente, né? Então, no geral, é isso aí, galera. Então, show de bola, valeu!